a Deus. Obrigado, viu, gente? Vocês podem sentar. Obrigadão mesmo. Aleluia. Vocês estão bem? Muito bem ou pouco? Aleluia. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu passei para a liderança, para os ministros, para todos nós lermos o livro Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin. E quem que está lendo esse livro aqui, para mim saber? Ok, tem bastante gente que não está lendo, que não sabe. Eu gostaria de passar para toda a igreja a leitura desse livro. Porque é importante e bom a gente começar o ano lendo esse livro, Amor, o Caminho para a Vitória. Com toda certeza, se você pegar esse livro, muita coisa lá no seu relacionamento vai mudar, vai melhorar. Pode ter certeza. Muita coisa vai mudar no relacionamento de você com as pessoas, de você com os seus parentes, vizinhos e até com os membros da igreja. Então eu quero que todas as pessoas estejam engajadas em ler o livro Amor, o Caminho para a Vitória. Rodrigo tem quantos livros aí, Rodrigo? Tem 8 livros ainda, ok? Então procure o Rodrigo no final para você adquirir o seu livro. E se precisar de mais, ele faz o pedido, tá bom? Porque todos nós lendo esse livro, querido, essa igreja vai arrebentar. Porque amor, viver e andar em amor é o principal ingrediente para viver bem a sua vida, ok? Então leia o livro Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin, para a gente caminhar nessa palavra. Eu li esse livro algumas vezes e na década de 90 foi a primeira vez que eu li. E olha, mexeu comigo, revolucionou a minha vida. Viu? Melhorei muita coisa. Eu sei que sempre tem alguma coisa para melhorar, mas eu tenho certeza que se você me conhecesse naquela época e hoje como me conhece, soubesse, você ia ver a mudança que isso causou na minha vida. Amém? Amor, o caminho para a vitória. Glória a Deus. Deus é muito bom. Trouxeram a Bíblia? Vamos aprender hoje da palavra de Deus? Então, amém. Aleluia. Deixa eu dizer mais alguma coisa. Deus, Ele fala conosco à medida do que conseguimos ouvi-lo. Ele vai falando conosco e vai tentando construir dentro de nós aquilo que Ele quer de ensinamento. Só que nós temos às vezes dificuldade com uma coisa e outra, dificuldade com a aceitação, dificuldade com a maneira que nós já fomos ensinados. Nós temos dificuldade com o ensinamento da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz para nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Então nós fazemos isso. Só que algumas pessoas são mais lentas do que outras, algumas pessoas são mais difíceis do que outras para compreender verdades espirituais, ok? Mas olha, Deus vai pegando, conforme você vai vivendo e ouvindo a palavra, lendo a palavra, você vai escutando ou lendo versículos da palavra, Deus vai pegando aquilo e Ele aproveita para juntar uma ideia dentro de cada um de nós. Deus teve muito trabalho comigo em algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês. Já tenho compartilhado através dos anos, enquanto pastoreio essa igreja, mas hoje eu vou fazer de novo, porque é sempre importante estar renovando isso, para as pessoas ir entendendo essas coisas. Então, Deus teve muito trabalho comigo numa época da minha vida. As coisas não estavam acontecendo para mim, eu estava com muita dificuldade em entender princípios espirituais, apesar de que eu lia muito. Eu comecei a ler muitos livros depois que eu passei dos 16 anos, porque antes disso eu odiava ler. Só que ler é um hábito. Você cria esse hábito, você adquire esse hábito. Então assim, eu não gosto de ler, pastor, pode ser verdade, mas também é verdade que isso dá para mudar. Porque como você muda? Eu não gostava de ler e hoje eu gosto muito de ler. Muito. Eu adquiri esse hábito através de ir lendo. Tem pessoas aqui também que chegou, o Dan mesmo, o Dan, cadê o Dan? Onde ele está? Está ali, ele disse que recentemente ele não gostava de ler. Agora eu dei esse livro, O Amor, o Caminho para a Vitória, para as pessoas ler. Em menos de uma semana ele já tinha lido o livro. O livro tem quase 400 páginas. Alguém que não gostava de ler, leu um livro de 400 páginas em poucos dias.
Então, assim, a gente adquire o hábito. Mas o que eu estou falando para você? Que quando eu estava desempregado e ficava vivendo desemprego, eu vivia pelo seguinte, como eu já falei algumas vezes, eu era bem legalista. E como é ser legalista? Eu fui criado na igreja, só que eu aprendi muitas coisas que não eram certas. Essas coisas confundiram a minha vida, confundiram a minha cabeça, e muitas delas me prejudicaram. Graças a Deus, porque eu já tinha encontrado a salvação desde novinho, graças a Deus por isso, mas alguns ensinamentos, eles causavam mais mal do que bem na minha vida. Então, Deus teve trabalho para me liberar disso, e muitas vezes acontece isso com as pessoas. Eles têm dificuldade em entender os princípios espirituais, e aí eles acabam padecendo por isso, porque a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Outra versão diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então, esses momentos da pregação aqui, ele é muito importante de você olhar, prestar atenção, ouvir mesmo, mas ouvir de uma maneira que você consegue captar, porque não é suficiente ouvir. Jesus dizia sempre assim, vede, pois, como ouvis. Então é importante você ficar aqui, não fala comigo agora, não fala comigo, eu vou prestar atenção, porque eu preciso renovar a cachola, eu preciso renovar a minha mente. E eu preciso prestar atenção de tal forma que essa mensagem entre dentro de mim, ela seja juntada com aquilo que eu já ouvi através dos anos e construa algo dentro de mim para me libertar do momento e do processo que eu vivo hoje. Então Deus, ele teve um pouco de trabalho, como eu estava falando, porque eu achava, eu já contei para vocês, que era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Eu orava, eu estava pedindo um emprego. Quando você está desempregado, tudo que você quer é um emprego, você não se preocupa com outra coisa. Então eu pedia um emprego para ele. A sua necessidade de repente pode ser outra, mas a minha era aquilo. Então eu pedia e eu achava eu imaginava, fantasiava que o anjo estava vindo lá com a bandeja na mão, com o meu emprego na bandeja, e ele ia trazer para mim. E eu ficava pensando que agora está próximo de chegar o meu emprego. Só que de repente, como um ser humano que sou, assim como você, eu escorregava, eu cometia um erro, eu pecava. E eu pensava que porque eu pequei, o anjo agora voltava com aquela bandeja que estava próxima de mim, sei lá, talvez na esquina, e ele estava voltando com a minha bandeja de bênção, de emprego, e eu ficava sem o emprego. Então, eu tinha que retomar tudo de novo, pedir perdão para Deus, reconstruir, recomeçar, e para depois ele começar a vir. E eu não sei porque ele demorava tanto, na minha mente era assim. Então chegava a bênção. Eu era legalista de pensar que Deus ia me dar o emprego, ou o que quer que fosse, baseado no meu comportamento correto. E eu estava muito enganado, porque não é assim. Aí Deus, ele falou comigo, ele me deu Romanos capítulo 8, versículo 32. Se você diz, pastor, você já pregou isso 10 vezes, eu quero pregar 10, 11 agora, para que você possa entender, porque provavelmente eu estou pregando isso de novo, porque você não entendeu daquela outra vez, e agora você vai entender, captar a mensagem, pegar e colocar dentro de você, porque da última vez pode ser que você estava com raiva quando eu falei, mas agora você não está. Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 32 diz... Por quê? Eu gosto daquela versão Almeida, Revista e Atualizada. Eu sou apaixonado por essa versão. Por quê, pastor? Porque eu já acostumei com ela. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou. Então Deus me disse isso. Ele me falou, você já leu isso? E sabe, queridos, deve ter sido num dos momentos onde eu já estava lendo esse versículo por várias e várias vezes, talvez, eu não sei quantas. E de repente aquilo saltou aos meus olhos. Esse mesmo versículo que você também já ouviu e leu bastante, numa hora dessas ele, saltou aos meus olhos. Eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando, ele não poupou o próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Deus me perguntou, você acha que eu dei Jesus para você quando você não merecia mesmo, nem estava pensando em mim, nem se importava comigo, eu dei Jesus para você. E você acha que agora que você se importa e está se esforçando, você acha que agora eu vou negar emprego de você? Então isso me fez pensar.
como deve fazer todos nós pensar. Se ele não poupou o próprio filho, antes nos entregou, ou nos deu Jesus, quando nós realmente não merecíamos. E Jesus, a gente tem que lembrar que é o melhor que ele podia dar. Dar a vida do filho por nós é a melhor coisa que ele tinha para dar. Então assim, antes de qualquer coisa, ele deu o melhor que ele tinha, certo? Ele nos deu o melhor que ele tinha. E nos dando o melhor que ele tinha, ele está dizendo através de Paulo: será que eu vou negar agora alguma coisa para você? Será que eu vou negar algo? Não. Então, na verdade, foi isso que me libertou. Foi isso que me tirou do cativeiro do desemprego. Eu estava orando em línguas, eu orava muito em línguas nessa época, e ficava ouvindo pregação, orando em línguas, ouvindo pregação, orando em línguas, ouvindo pregação, e pum, numa hora dessas, pum, eu pensei, é verdade. A oração em línguas é algo poderoso que a gente faz, que abre os nossos olhos, traz a revelação da palavra, e foi isso que aconteceu comigo. Então, hoje eu quero fazer, isso aqui é só a introdução, ok? Porque essa mensagem você já ouviu, né? Então é só a introdução para as outras pessoas que também não ouviram, para elas poderem entrar na mensagem que eu vou pregar hoje. Aleluia. Eu quero fazer aqui, queridos, um paralelo do que você está vivendo com o que a Bíblia diz sobre você. Quero fazer isso agora. Nós vamos trabalhar isso. O que você está vivendo, ele está de acordo com o que a Bíblia diz sobre você? Será que está? E eu sei que automaticamente o ser humano ele é treinado assim. Quando eu falo isso, você já começa a pensar, eu estou cometendo alguns pecados. Não, agora eu não estou falando disso, ok? Eu não estou falando disso. Eu estou querendo dizer assim, ó. Jesus morreu por nós. E a Bíblia diz que ele nos trouxe boas novas. E o que são isso? Coisas boas. A palavra já diz boas, novas. Novas, boas. Não é? Coisas boas. Ele morreu para nos dar isso. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós vivemos quebrados, nós vivemos tristes, nós vivemos desempregados, nós vivemos doentes, tendo algo para nós disponível. E eu quero mostrar essas coisas para você. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, 17 diz assim: olha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo é quem? É Jesus. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele mesmo pegou, tomou, carregou, levou sobre ele na cruz. Ele não sofreu de graça. Ele sofreu naquela cruz porque Jesus, ele não precisava passar por aquilo. Não, ele não precisava passar por aquilo. Ele sofreu no nosso lugar. Ele se permitiu sofrer tudo aquilo, porque você sabe a história. Quando os guardas vieram para prender Jesus, Jesus estava lá no monte com os discípulos, e ele se adiantou e perguntou: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. E os guardas caíram por causa do poder que estava nele. Só que ele deixou, eles vieram. Pedro sacou da espada e atacou um dos guardas, cortou a orelha. Jesus pegou a orelha, colou de volta no lugar e disse: para, Pedro, o que você está fazendo? Você não acha que eu poderia chamar uma legião aqui, ou 12 legiões, e eles viriam me salvar? Se eu quisesse, eu poderia, mas eu estou me entregando, porque é necessário que eu me entregue, é necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra naquela cruz, para que vocês possam receber todos os benefícios disso. Então ele morre naquela cruz, ele é castigado, como você deve ter visto o filme de Mel Gibson. Ele sofre naquela cruz, eles colocam espinho na cabeça dele, eles maltratam ele, eles arrancam a barba dele, eles cospem em Jesus, e ele passa por tudo aquilo. Ele pede água, eles dão vinagre para ele. Então Jesus sofre tudo aquilo, e num dado momento ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O pai provavelmente tinha virado as costas para Jesus por causa do tanto de pecado que ele estava suportando nele mesmo, e era o pecado de todos nós. E nós olhamos para aquilo,
Nós olhamos para aquilo e muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo ali. Ele está levando sobre si o nosso castigo. Ele está levando sobre si as nossas doenças. Ele está levando sobre si todas as maldições que a humanidade deveria levar e sofrer. Ele estava levando sobre ele. Mas agora, se uma vez que ele está levando sobre ele o castigo dos nossos pecados, o que deveria acontecer? Nós deveríamos, ou nós devemos ficar com a vida dele. Ele deu a sua vida para nós, pegou a nossa morte. Então, se ele fez a troca, nos deu a sua vida e pegou a nossa morte, nós temos que ficar com a vida dele. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vai mostrar mais um pouco disso para nós. Aleluia! Pois conheceis a graça, preste atenção nisso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja aqui o singular e o plural desse versículo. Veja e preste atenção. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quem era rico? Jesus. Sendo rico, se fez por amor de vós todos. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua, singular, pela sua pobreza, a pobreza que ele assumiu, pela sua pobreza, vos, no plural, tornasseis, plural, ricos no plural. Para quem ele fez isso? Quem ele estava na mente? A mim e a você, a todos aqueles que o receberam, que ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então eu já mostrei para você que ele suportou as nossas doenças, ele suportou as nossas enfermidades, e ali diz que não só isso, ele suportou a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza. Ele fez uma troca conosco para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida na sua plenitude toda, nos tornasseis ricos. Eu sei que o mundo diz o contrário. Eu sei que muitas vezes a sua conta diz o contrário. Eu sei que muitas vezes o sapato que você veste, calça, diz o contrário. Eu sei que muitas vezes a sua circunstância natural diz o contrário. Mas independentemente da sua circunstância natural, a palavra de Deus é a verdade. E se você quiser renovar a sua mente com a palavra de Deus, isso vai funcionar para você. Vai mudar as suas circunstâncias hoje. Eu sei que muitas pessoas não se empolgam com esse tipo de palavras, porque eles estão mais no natural do que no espiritual. Eles já estão tão acostumados a viver no natural, a viver no tempo presente, no natural que eles vivem, que eles pensam, seria bom demais para ser verdade. E o problema que você tem é pensar que seria bom se fosse verdade. Isto é a verdade, apesar dos fatos que você está vivendo. Isso é a verdade, e se você conseguir renovar a sua mente para essa verdade, isso vai dar certo, isso vai funcionar, vai acontecer na sua vida. Não importa quanto tempo você já está nessa situação, não importa quanto tempo você esteja passando por isso, vai renovando a sua mente, vai dando ouvido a essa palavra, porque vai mudar a sua vida. Vai mudar. Ei, queridos, ouvi essa mensagem com os ouvidos abertos e o coração aberto, vai fazer uma mudança dentro de você. Vai fazer uma mudança. Eu quero mostrar para você agora Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, nós vamos até o 21. Aleluia. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Deixa eu explicar isso para você. Eu quero colocar você bem dentro da mensagem. Ele está falando assim, ó, se por meio da ofensa de Adão, do pecado de Adão, ou colocaria Adão e Eva, se por meio deles reinou a morte, muito mais,
os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Vamos parar aqui só para a gente pensar, porque às vezes nós lemos isso tão rápido e nós passamos desapercebido coisas poderosas. Se pela ofensa ou o pecado de Adão e Eva, eu vou colocar Adão, por meio dele, reinou a morte. E sabe que a morte passou para todos os homens? Muito mais os que recebem não a graça, mas a abundância da graça. Talvez a sua mente dentro de você diz: que diferença isso faz? Talvez você não sabe o que significa a graça, muito menos a abundância da graça. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é a graça. E ali está dizendo que Ele nos deu e nos está fazendo recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que significa o dom da justiça? O que significa isso? Eu cresci numa igreja evangélica, mas eu nunca achei que eu fosse justo, porque eu olhava para mim mesmo e eu pensava: eu não posso de jeito nenhum ser justo. E se alguém me perguntasse: ei, você é justo? Eu ia dizer: não, eu não sou justo, porque eu olhava do ponto de vista das coisas que eu fazia, não do ponto de vista do que a palavra de Deus dizia sobre mim. Porque a palavra de Deus, ela diz que você recebeu o dom da justiça. Então não é uma coisa que você fez. Você deve saber o seguinte: dom é presente. Você recebeu o presente da justiça. O que isso muda? Muda tudo. Porque nós sabemos que nós, em pecado, não recebemos de Deus. Mas quando nós olhamos para nós e nos vemos tão justo quanto Jesus é justo, você consegue pensar que você é tão justo quanto Jesus é justo? Eu sei que é difícil pensar isso, mas sabe que Ele nos fez justos como Ele é? E quando, uma certa vez, Ele estava diante do túmulo de Lázaro, e Ele disse: Pai, eu te dou graça, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando isso, Pai, só para que eles ouçam também. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Você gostaria de ser ouvido por Deus sempre como Jesus? Jesus era ouvido por Deus sempre, ou Deus ouvia Jesus sempre, porque Jesus era justo. E você pode ser ouvido por Deus sempre, porque você é justo. Pastor, mas eu não faço nada para ser justo. É exatamente isso. Você nem precisa fazer nada para ser justo. Você nasceu assim. Quando foi, pastor? Quando você aceitou a Jesus Cristo, você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você recebeu a qualidade de ser justo e justa. Você tem agora em você o dom da justiça, e isso faz de você uma pessoa justa diante de Deus. Isso muda tudo, queridos. Porque eu achava que eu não estava recebendo um emprego, porque eu estava cometendo erros. E eu estava me esforçando para não cometer erros. Eu estava me esforçando para fazer certo. Então eu achava que o que ia mudar a minha situação é quando eu conseguisse realmente não pecar. O problema é que eu não conseguia. Alguém se identifica? Alguém se identifica? Eu não conseguia, gente. E quando eu entendi que eu era a justiça de Deus aqui, e quando eu entendi que eu recebi o dom da justiça, e que nada podia mudar isso, as coisas ficaram mais fáceis para mim.
Eu não sei se você percebe, mas eu estou pregando a profundeza da palavra, que é uma coisa muito simples. Como, pastor? Se você recebeu a abundância da graça, isso fala de você não merecer, mas apenas receber. Isso fala de você não ser digno, mas Ele ter te tornado digno. Isso fala de você não ser justo, mas Ele ter te tornado justo. Isso fala de você ser pobre, mas Ele ter feito de você alguém rico. Isso fala de você ser doente, mas Ele ter tornado você saudável. Isso fala de você ter dificuldade, mas Ele suportar todas as suas dificuldades e colocar um fardo leve em você, e você carrega algo leve. Aleluia! Isso é tremendo, queridos. Se pela ofensa de um, e por meio de um, só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Agora observe essa última parte. Reinarão em vida. Reinarão em vida. Você já tentou imaginar como é a vida de um rei? Ele está falando sobre reinar. Não sou eu. Eu estou apenas traduzindo. Eu estou apenas dando voz ao que está escrito. E o que está escrito é que nós reinamos em vida. Você já viu um rei passando necessidade? Você já viu um rei precisando de algo? Se você for imaginar um rei, você deve imaginar um rei dando ordem, não é? Sim, um rei dá ordens. Porque um rei tem servos, e não são pessoas nesse reino. No reino natural, ele dá ordem para as pessoas. No reino espiritual, você reina e você tem servos. Você tem servos. Os anjos servem você, os diabos também. A economia obedece a você. As circunstâncias obedecem a você. Isso é demais, pastor. Eu só estou tentando pregar a palavra. Se você tiver alguma coisa contra, fala com Deus. Pastor, mas isso é demais para mim. É por isso que Paulo disse: renova a sua mente. Porque você está acostumado a passar necessidade. Você está acostumado a ter falta. Você está acostumado a ter dor. Mas essa não é a sua verdade. Essa não é a sua realidade. A mensagem do Evangelho precisa ser pregada, gostem ou não. Porque se ela não for pregada, as pessoas não vão viver a verdade. A mensagem do Evangelho diz que nós somos ricos. A mensagem do Evangelho diz que nós somos sarados. A mensagem do Evangelho diz mais sobre nós. Ela diz que nós reinamos nessa vida. Mas pastor, a economia está assim, assim e assado. Você está falando de qual economia? Na economia do nosso reino, da onde nós somos, não há falta. E a economia de onde somos não se submete à economia do mundo. Não há faltas. Em Deus não há necessidades. Em Deus não há faltas. É por isso que o Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso está baseado na economia do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia. Isso não está baseado na economia de países nacionais aqui. Países nacionais não, desculpa. Países da terra. Não, a nossa economia é outra. Nós somos de outro reino. Jesus falava sobre o reino. Ele pregou sobre o reino. E nós estamos agora neste reino. Nós não vamos estar nesse reino um dia quando nós formos ao céu. Se o propósito de Deus para mim e para você fosse o céu, Ele não teria criado a terra e nos colocado na terra. Ele já teria criado o céu e colocado a gente lá. Ah, pastor, graças a Deus, eu recebi a Jesus, um dia eu vou para o céu. Mas Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Uma nova terra. Se o propósito fosse o céu, como alguns pensam, Ele não teria feito todo esse processo e esse trabalho. Nós reinamos hoje, não vamos reinar um dia. Ah, pastor, isso não se parece comigo. Pode ser, mas a palavra não vai se conformar a você. Você vai se conformar à palavra de Deus.
é muito grande para a mente natural, é muito grande para a mente normal, mas na mente espiritual isso é comum, é da onde nós somos. E como é isso, pastor? Você diz para a enfermidade, aqui não. Você diz para a pobreza, aqui não. Você diz para a miséria, aqui não. É assim que se reina. É assim que se reina, eu disse. Nós estamos renovando a nossa mente. Veja onde nós estamos entrando, eu vou mostrar para você. Certa vez eu preguei para vocês aqui sobre fatos e sobre a verdade. Fatos são aqueles que você vive hoje. Verdade é o que a palavra de Deus diz. A única coisa que vai determinar se vamos viver bem ou mal é o que nós temos em nossa mente. Se você sair para viver um novo dia, você vai ter um novo dia. Se você sair agora para reinar, então você vai reinar em vida. Como é isso, pastor? Você vai acordar de manhã e não vai dizer mais. Deixar a circunstância dizer como vai ser. Mas, pastor, eu tenho vivido todos os anos da minha vida em pobreza. Chegou a hora de mudar isso. E tudo começa no processo da mudança de mente. Chegou a hora de reinar, gente. Gente, eu estou dizendo para vocês que chegou a hora de reinar. E só vai reinar aqueles que aceitarem reinar. Só vai reinar aqueles que escolherem reinar. Só vai reinar aqueles que aceitarem a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: você deve reinar como rei nessa vida. As circunstâncias vêm contra você, você vai contra ela, porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir, é ele que tem que estar correndo. Mas eu tenho medo, pastor. O medo tem que correr de você, porque você é senhor do medo. Mas pastor, faz tanto tempo que eu estou nessa situação. Diga: agora chega. O dinheiro está querendo vir para você. Eu disse que o dinheiro está querendo vir para você. Ele está tentando achar lugar. Ele está tentando achar passagem. Eu estou falando sério agora. E eu estou falando pelo Espírito. O dinheiro está tentando vir para você. Aí você pergunta: o que eu vou fazer com isso? Faça o que você quiser. Mas ele tem que ser o seu servo. Os bons negócios estão vindo para você. Eu disse que os bons negócios estão vindo para você. As melhores casas estão vindo para você. O melhor dessa terra está vindo para você. É a Bíblia que diz. Põe lá de novo, Isaías 1:19, por favor. Isso está na Bíblia, querido. O Kel citou isso aqui hoje. E aliás, eu gostei do que ele falou. E se quiserdes e me ouvirdes. Tem que querer e tem que ouvir. Comereis o melhor dessa terra. Como você acha que você vai comer o melhor dessa terra? Que carne é aquela que você comeu ontem? Bife antro. Cadê o Mateus? Tá aqui não, né? Eu ia perguntar para ele: quanto custa 1 quilo dessa carne? Um pedaço dessa carne. Você sabe, Nilton? 400 gramas dá uns R$80. 400 gramas dessa carne que o Vinícius comeu ontem. Ele deu uma mordida, saiu R$100. Desse tamanho, não é? Ah, pastor, eu não gosto de comer isso aí não. Eu gosto é de comer ovo. Tudo bem. Eu gosto de ovo também, mas não vamos comparar, né? O que eu estou dizendo para você? Vamos cair na real, gente. Gente. Eu sei que algumas pessoas, não aqui, eles só estão ouvindo pela internet bravos. Eles ficam bravos quando fala de prosperidade. Aqui não, né? Aqui não. Eles ficam bravos quando fala de prosperidade. Mas olha só, o que isso se parece? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Significa você ir lá e falar assim: eu vou levar hoje uns 3 quilos dessa carne aí. Aí ele fala para você assim: R$350. 350. Você fala: tranquilo, esposa, passa o débito aí. Aí, mas lembra, eu estou falando dos 3 quilos de carne, ok? Os 3 quilos de carne. Aí você vai comprar mais algumas coisas, só para você fazer um churrasquinho. Aí você vira para a esposa e fala assim: vai vir mais 2 casais, então vamos desembolsar mais R$700.
Para a gente só fazer um churrasquinho básico. Já gastou 1.000. Um churrasquinho. Da melhor carne. Se quiser, você vai ter isso. Se quiser, você vai ter isso. Se quiser ir, ouvir. Você lembra que foi Deus que criou essa carne? E você lembra que Ele criou essa carne para Adão e Eva? E eu estou para dizer que a carne daquela época era muito melhor ainda que a de hoje. Então o preço dela se elevaria ainda. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Mas ele disse assim, se quiser, e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você concorda comigo que aquele que quer que você coma o melhor dessa terra, também quer que você vista o melhor dessa terra? Você concorda que aquele que quer que você coma e vista o melhor dessa terra, também quer que você dirija o melhor dessa terra? Você concorda que aquele que quer que você coma, vista e dirija o melhor dessa terra, também quer que você more no melhor dessa terra? Quantos de vocês já pararam e assistiram programas daquelas casas belíssimas, maravilhosas, cada cômodo, sabe, a gente vê a casa dos famosos, né? E ficamos olhando aquilo tudo e pensando, uau, aquilo é o melhor, não é? Eu sei que algumas pessoas gostam de espiritualizar. Não, Deus está falando de coisas espirituais. Não, Ele não come coisas espirituais, não. Não, você não come coisas espirituais também. É comer mesmo, comer. E deve ser morar também. Deixa eu te dizer algo, queridos. Eu já me arrependi, já falei com Deus, já acertei. Essas mensagens precisam ser pregadas. E quanto mais se pregar essas mensagens, mais o povo vive a verdade. Porque o povo não vive porque não sabe. E se eles passarem a saber, eles vão começar a viver. Muitas pessoas hoje aqui, estão preocupadas com as suas finanças. Pessoas estão preocupadas sem saber como vai pagar aquela conta. Pessoas não sabem como entra esse ano cheio de dívidas. E sabe o que vai mudar isso? O conhecimento da palavra de Deus. Quando você passa a descobrir que você reina nessa vida e que você domina nessa vida, você vai começar a viver isso. E as coisas vão servir você e não você as coisas. Você está lá preocupado, eu tenho que pagar aquela conta, sabe o que é isso? Escravo de contas. Como que um rei pode estar escravizado? Escravo de contas. Alguém que reina em vida não se parece com isso. Você entende? Alguém que reina não se parece com isso. Veja em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, sabedoria, inteligência, conhecimento, poder, para adquirir riqueza. Ele te dá poder para adquirir riqueza. Você sabe que o homem que criou a Microsoft, ele criou com ideia, com inteligência, com entendimento. O homem que criou a Apple saiu daqui de dentro dele. As ideias de Deus nunca acabam.
Nós estamos vivendo na época do Uber. É uma ideia. Alguém teve uma ideia e está bilionário com a ideia. As ideias de Deus nunca acabam. Poder para adquirir riquezas. É isso, meu querido. É isso, minha querida. Deus está cheio de ideias, querendo liberar ao seu povo. Deus está querendo dar uma ideia nova para você. Deus está querendo dar uma estratégia nova para você. Deus está querendo dar para você coisas que vai fazer a humanidade ser beneficiada e você enriquecer, porque é Ele que te dá força, poder, sabedoria, unção, inteligência para adquirir riqueza, para que Ele possa confirmar a sua aliança. Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança comigo, e Ele quer confirmar essa aliança, e o mundo vai saber que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos promete viver uma vida próspera aqui na terra em todos os sentidos. Você não vai ter dinheiro para gastar com remédios. Não, você não vai ter dinheiro para gastar com remédios. Isso não é prosperidade. Quando os ricos estão gastando milhões com remédios, isso não é prosperidade. Prosperidade é você poder desfrutar e comprar tudo que você quiser, e poder ajudar quem você quiser, a hora que você quiser. É você poder pagar a conta dos seus familiares, dos seus parentes e até dos seus vizinhos, e ainda não acaba. Tudo tem um começo, queridos. Tudo tem um começo. Para alguns, é próspero ter uma boa bicicleta. E Deus quer satisfazer esse tipo de desejo. Para outros, tem pessoas que nunca teve um carro. Eu vim ter o primeiro carro com 33 anos de idade. Eu vim me desenvolver a dirigir depois dos 30 anos. Sabe? Pode ser que eu demorei. Mas eu saí de lá. Eu já não estou mais lá. E eu ainda estou avançando. Eu ainda estou avançando. Sabe o que eu quero dizer? Não importa onde você começa. Não importa onde você esteja hoje. O importante é que você vai se levantar daí, é que você vai sair daí e vai crescer de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar, se você quiser. Se você quiser. Deus tem muito e nunca falta. Aleluia. Quem gostaria de passar os próximos anos da sua vida em saúde? Andando em saúde. Saudável. Saudável. O Emerson, meu irmão, ele me falou uma coisa, acho que foi ontem, antes de ontem. Ele disse: Moisés foi lá libertar o povo do Egito. E ele saiu com aquele povo. Aquele povo escravo, é bom lembrar, escravo de Faraó. Ele saiu com aquele povo cheio de prata e ouro. E a Bíblia diz, entre eles não havia um só inválido, não havia um doente, não havia um sequer. Era uma multidão, gente. Era uma multidão de gente. Ninguém pobre, ninguém doente, ninguém necessitado. Foi assim que Moisés libertou o povo de Israel. E ele disse algo. Ele disse: se Moisés pôde fazer isso com aquele povo, e Moisés é a representação, é a sombra de Jesus Cristo libertando o povo, você acha que a sombra é melhor do que a real? Não. A sombra não é melhor do que a real. E a real é a vida, Jesus
Cristo de Nazaré. Ele nos libertou e nos tirou do Egito com prata e ouro, e é assim que deve ser. Nenhum no nosso meio doente, nenhum inválido, nenhum necessitado, nenhum. Mas pastor, eu estou doente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O importante é você saber que você pode ficar curado. Quando a verdade chega, ela é avassaladora, ela sai arrastando tudo, ela sai libertando, ela sai liberando. A verdade é poderosa, a verdade chega e inunda você, a verdade muda, a verdade transforma. Então não importa onde você está hoje, não importa o que você esteja vivendo hoje, a verdade vem e muda tudo na sua vida. Ela deve mudar tudo na sua vida. Você precisa querer. Não se ofenda com a minha mensagem hoje. Não. É uma mensagem para mudar a sua mentalidade, que vai mudar a sua situação financeira. Você vai emprestar a muitas pessoas, mas você não vai tomar emprestado. Vai ser assim. Pastor, não é assim hoje. Não importa. Não importa onde você esteja hoje. Não importa. Vai mudar. Vai mudar. Nós estamos saindo para possuir a terra, gente. Nós estamos saindo para possuir a terra. As coisas vão nos obedecer e nós não vamos ficar mais subjugados. Aleluia. Não é o diabo que é o nosso chefe. Nós somos chefe dele. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu vou dizer de novo. Não é o diabo que é o nosso chefe. Nós somos o chefe dele. E é o chefe que manda. É o chefe que manda. O meu filho estava doente, de cama. E eu orei por ele, porque eu sou o chefe. E eu orei por ele. E eu fui embora. E quando eu voltei, várias horas depois, ele estava doente no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas eu sou o chefe. Eu disse, diabo, eu já te dei uma ordem. Lembra? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Eu já te dei uma ordem, diabo. Você deve deixar ele agora. E foi incrível, foi bonito de ver, foi maravilhoso. Meu filho se levantou e disse, pai, eu fiquei o dia inteiro nesse sofá, agora eu estou indo mexer no computador. Ele é a prova, a minha prova, ele está ali. Ele é a minha prova. Ele mesmo, ele pode contar isso para você. Pai, sabe o que é isso? Sabe que eu uso essa história para mostrar um ponto, e aqui vai um ensinamento muito grande. Você orou, você reclamou em nome de Jesus, você deu uma ordem em nome de Jesus, e você olha para aquilo e fala, eu acho que não funcionou. Não. Teve um dia que Jesus expulsou o demônio de alguém, e aquela pessoa caiu e começou a se debater, e Jesus nem se importou mais. Por quê? Porque ele já deu uma ordem. O que acontece com a gente é que nós não estamos resistindo, nós estamos sendo resistidos e corremos. Imagina eu aqui, não tenho um remédio não, porque eu acho que a gente fica com vergonha. Não vou falar que não funcionou, né? Eu acho que é melhor dar um remédio, né? A gente está crescendo, né? Dá um remédio. Não. Eu fiquei inconformado com aquilo. Porque eu tenho na minha mente o seguinte, o diabo tem que me obedecer, e não eu ao diabo. Você sabia que as doenças, as enfermidades, todas elas são do diabo? E ela veio do diabo? Em nome de Jesus, eu já dei uma ordem.
você deve deixar o corpo do meu filho. E dessa vez ele entendeu. Dessa vez ele entendeu o que eu estava dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é importante. A gente cresce em fé, cresce o nível de fé, sobe o nível de fé em tudo, queridos. Hoje você crê para uma bicicleta, depois você crê para uma moto, aquela menor, não é? Depois você crê para uma moto melhor, e você depois crê para um carro, ok? Eu vejo que tem pessoas que ouvem uma mensagem como essa e ele sai declarando a BMW, a X6. Não, eu quero a melhor, porque Deus promete o melhor dessa terra, então eu vou declarar a X6. Você sabe quanto custa a X6? Não. Você já entrou dentro de uma X6? Não. Qual carro você tem? Nenhum, nunca tive carro, então é melhor você começar de baixo e subir degrau por degrau, degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Isso diz respeito a tudo. Eu comecei a orar pelas pessoas, dor de cabeça, em nome de Jesus. Aí vinha outra doença, eu orava. Estou crescendo, calma, eu chego lá. Aí vem uma dor aqui, em nome de Jesus. Estou crescendo. Para explicar melhor e parafrasear, eu recebi uma chamada, saí de um culto poderoso, as pessoas estavam recebendo cura aqui, as pessoas estavam caindo do poder, e eu saí daqui todo animado, todo poderoso em Deus. Você sabe como que é isso? Eu saí daqui do culto assim e recebi um telefonema. O meu primo de 32 anos acaba de morrer. Eu estava na mesma ousadia, eu estava na mesma fé. Então eu falei para a Viviane, vamos para o hospital, nós vamos ressuscitar o meu primo. Eu peguei ela e nós fomos. Vamos embora, não foi assim? Vamos ressuscitar o meu primo. Eu saí de um culto poderoso. Vamos lá. Eu cheguei lá. Onde está? Aqui no Hospital Pirituba. Eles falaram, está ali naquela sala, sabe aquele lugar onde põe o cadáver? Ele estava lá, deitado numa cama. Vamos lá nós dois, vamos. Chegamos lá. Eu olhei para ele na cama. Eu falei, eu vou levantar ele agora. Em nome de Jesus, André, eu já te dei uma ordem, levanta daí, eu estou aqui, e em nome de Jesus eu batia nele, e em nome de Jesus, e o homem parado na porta esperando para levar o corpo, ele estava aqui, eu disse, espera que eu vou levantar ele, fica um pouco aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode levar o corpo. Eu fiquei com raiva. Mas eu não desisti, não. A mãe do Vinícius morreu. Eu disse, vamos lá ressuscitar a mãe do Vinícius agora. E nós estávamos lá. Quem estava mais? Você, Jane e o Vini. E nós estávamos lá. Em nome de Jesus, vai levantar. E nós oramos. Ali eu fiquei mais tempo. E nós oramos. Você quer ficar aí, né? Você não quer levantar? Tudo bem. Mas você acha que eu desisti? Não. Porque a hora que eu levantar o primeiro, me segura. Me segura. Eu estou nessa ainda. A qualquer momento eu vou levantar alguém. Eu estou dizendo isso para você. Eu não estou com medo. Não. Eu não estou intimidado. O próximo eu vou lá de novo. E uma hora dessas alguém vai levantar. Mas pastor, por que você não conseguiu? Você não tem fé? Tenho, mas a minha fé não alcançou isso. Mas ainda vai alcançar. Eu não saí da terra ainda. Eu ainda estou por aqui. Eu tenho 41 anos. E antes de terminar, eu vou levantar muitas pessoas dos mortos ainda. Eu não acabei ainda. Então eu estava tendo essas curas, e eu estava pregando lá na cidade de Londrina agora, esse mês. Eu estava pregando, tinha uma senhora de 80, 85 anos, ela estava lá, no culto, e eu estava empolgado. Quando vem alguém assim, eu fico empolgado, e ela estava numa cadeira de rodas, e eu estou lá, pregando ousadamente. E chegou o momento de orar pelas pessoas, eles vieram à frente, essa senhora, eles trouxeram ela, na cadeira de rodas, colocaram aqui na frente. E eu olhei aquela fila e eu disse, a senhora vai ser a última, porque eu tenho que crescer, certo?
Então eu comecei, tal, curada, cadê a dor? Não tem mais dor, curado. Amém, em nome de Jesus. Oh, pessoas chorando, pessoas recebendo cura, curado. Agora é a vez dela. Eu ajoelhei na frente dela, peguei naquelas pernas dela, eu comecei a orar. E ali não era só cura. Imagina uma senhora de quase 85 anos, deve ter aproximadamente isso. Então as pernas dela estavam magrinhas, que do meu ponto de vista, eu jamais ia conseguir alguma coisa, porque nem ficar de pé ela ia conseguir. Então eu estou olhando aquilo e minha mente dizendo para mim, você está louco. Mas eu dizia, eu estou louco e vou continuar louco, mas eu vou ver isso hoje. Em nome de Jesus, força, Pai. Força nas pernas dela, Pai. Forças. Levanta ela. Levanta ela. A minha esposa e outra pessoa levantou ela. Eles colocaram ela de pé. E ela começou a caminhar. E ela caminhou por toda aquela igreja. E eu cheguei num nível maior de fé. Eu consegui mais um pouco. E eu estou crescendo. Veio um rapaz de São Paulo, mas ele estava em Londrina. E ele estava com 2 dedos do meio do pé. Ele disse que estava doendo muito, ele tinha batido, não sabe como, ele não sabia, estava quebrado, mas estava uma dor infernal. Ele disse, pastor, ele ficou encorajado. Quem que não fica encorajado depois disso? Ele disse, eu quero que o senhor ore aqui. Eu falei, tudo bem, senta na cadeira, tirou o sapato, tirou a meia. Eu toquei nos 2 dedos, quando eu toquei nos 2 dedos, ele fez assim. Ah! Eu disse, está doendo? Ele disse, não, parou de doer. Ele estava impressionado com a cura instantânea. Ele disse, parou, ele estava chorando. Sabe, queridos, isso me dá uma ideia de que eu não devo parar, porque eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. A minha coragem está crescendo, a minha fé está crescendo, a minha ousadia está crescendo. E como eu disse para você, a qualquer momento, algo muito maior vai acontecer. Aleluia. Então eu estava no outro culto agora em Assis. E estavam as pessoas recebendo cura, muitas coisas acontecendo. Pessoas sendo curadas instantaneamente, muitas curas. Tem um nível que eu já cheguei. E tem um nível que para mim é fácil. Ah, é só isso? Tá acontecendo isso? Ah, em nome de Jesus, está curado. E está curado mesmo. Eu cheguei nisso, mas eu estou crescendo. E tinha uma criança lá. Qual que é o problema dela? Ela não enxerga direito, pastor. Ela não enxerga direito. Eu ainda não consegui alguma coisa em relação a isso. Mas eu tenho que continuar porque eu vou chegar lá. Eu tenho que continuar. Vocês entendem o que eu estou pregando hoje? Eu estou empurrando. E uma hora dessas, algo maior vai acontecer. Então eu peguei aquela criança, o que ela tinha? Microcefalia que causou cegueira nos olhos dela. Então eu coloquei a mão, como eu estava fazendo com todos. Falei, põe a mão nos seus olhos. Fecha eles. Coloquei a minha mão. Em nome de Jesus. E tal. E eu saí, e daqui a pouco está ela e a mãe dela chorando, e elas estão chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela não podia enxergar, agora ela está enxergando, ela está vendo, pastor, ela está vendo. E nós nos alegramos com aquilo. Está acontecendo. Eu estou chegando, eu estou subindo os degraus, eu estou indo, eu estou empurrando, e as coisas maiores ainda vão acontecer. Mas eu quero ver um morto ressuscitar diante dos meus olhos. E eu vou ver. Aleluia. E hoje nós vamos ver curas aqui no nosso meio. Venha, banda, venha. Venha, galera, vamos ficar de pé. Vamos relaxar aí. E nós vamos ver algumas coisas aqui hoje. Aleluia. Nós vamos cantar. E depois nós vamos orar. E nós vamos ver milagres. Aleluia. Vamos cantar uma música de fé agora, gente. Uma música de fé. Aleluia. Estão sendo abençoados? Ainda não acabou. Aleluia.